tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela Esquiavo, do Mater Online, e vamos lá para a última live dessa maratona de lives. Nós estamos indo para a 20ª live acontecendo nessas últimas 2 semanas. Todos os dias, desde segunda-feira da semana passada, eu estou entrando aqui de segunda a sexta para fazer 2 lives para vocês. Uma sempre às 10 horas da manhã e uma sempre às 5 horas da tarde. E nossa maratona chegou ao final, né? Com 10 lives essa semana e 10 lives na semana passada, completando, então, 20 lives, temas totalmente relevantes, importantes para nós, psicólogas, psicólogos, principalmente no que diz respeito a conhecer um pouco mais sobre a psicologia da gravidez, parto e pós-parto. E tudo isso para preparar vocês para o nosso workshop introdutório de psicologia perinatal. Um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer na semana que vem. Na terça, quarta, quinta e sexta-feira, nos dias 28, 29 e 30 de março e dia 1º de abril. Então, se você ainda não fez a sua inscrição para participar desse grandioso evento, o maior da América Latina, milhares de psicólogas e psicólogos já garantiram a sua vaga para participar deste maior evento de psicologia perinatal. Então, se você ainda não garantiu a sua vaga, está na hora de você garantir, porque nós já estamos quase encerrando as inscrições. Hoje é sexta-feira e na terça-feira começa esse workshop. Hoje nós já estamos distribuindo o crachá, tá? Então, o crachá, como forma de credenciamento no evento, um filtro, né? Que é do Instagram, que você pode estar utilizando aí e mostrando para as pessoas que você já está cadastrado, inscrito para participar do workshop e que você está se preocupando aí com a qualidade do serviço que você vai prestar para os seus clientes. E o tema da nossa live de hoje é quanto a psicóloga perinatal ganha. Eu sei que algumas pessoas estão interessadas em saber quanto é, afinal de contas, que esse profissional que trabalha com a psicologia perinatal ganha. Então, se você quer saber, fica aqui comigo até o final dessa live, que você vai descobrir quanto que é que esse profissional que trabalha com a psicologia perinatal fatura. E vocês vão ver que é uma grande oportunidade para nós, já que nós temos grandes dificuldades aí dentro da psicologia, nós temos um problema, né? Que é acreditar que psicólogo ganha pouco, que psicólogo não prospera, né? Então, assim, com essa área, a gente vai perceber que isso né, só vai acontecer se realmente você não estiver colocando a mão na massa, tá? Principalmente porque existem mais de 400 mil psicólogos com CRP ativo no Brasil. O que isso significa? Que são psicólogos que estão pagando o CRP. Mas existem também aqueles psicólogos que não estão pagando o CRP e eles existem. Eles não estão pagando porque ou não estão exercendo uma atividade que é privativa do psicólogo, né? Ou porque está agindo de forma antiética mesmo, prefere atender e não pagar e tudo mais. Mas assim, são mais de 400 mil só daqueles que pagam o CRP. Imagina a quantidade daqueles que não pagam o CRP, que também são vários, tá? Às vezes estão parados por um motivo ou outro, não estão exercendo a profissão, mas logo, logo vão querer voltar. Só que desses mais de 400 mil psicólogos e psicólogas do Brasil que pagam CRP, menos de 1%, menos de 1%, que significa menos de 2 mil, tá? Se fizer as contas, menos de 2 mil desses psicólogos e psicólogas têm conhecimento específico em psicologia perinatal. Ou seja, trabalham com essa área, menos de 1%. E quando é menos de 1%, gente, a gente tem dados aí que existem mais ou menos 3 milhões
de gestações por ano acontecendo no Brasil, então a gente consegue perceber que a demanda é muito maior do que o número de psicólogos com qualificação para oferecer esse atendimento, tá? E aí tem uma grande oportunidade para nós psicólogos que estamos precisando encontrar um nicho de atuação, porque tem muito psicólogo que está pensando, né, num nicho. Eu quero atuar num nicho. Que nicho será que é bacana eu investir? Que nicho será que eu vou ter um maior retorno financeiro aí? Bom, investir num nicho já é investir em um diferencial, né? Você ter um diferencial é sempre muito bom. Imaginem vocês uma sala com 100 pessoas usando amarelo e uma única usando vermelho. Essa pessoa tem um diferencial. Enquanto está todo mundo usando amarelo, ela é a única que está usando vermelho. Ela se torna referência, as pessoas falam dela, ela é vista, ela está em destaque. Assim é um psicólogo perinatal, porque a maioria dos psicólogos no Brasil, eles estão usando amarelo, estão atendendo na clínica geral, né? Então, todos os tipos de caso praticamente que chega, é um psicólogo que aceita. E aí não tem diferencial, as pessoas não conseguem olhar para aquele psicólogo e falar assim, ele tem um diferencial. Não, e aí a gente acaba comparando o quê? Preço. Ele cobra mais barato? Então eu acho que eu vou nele por causa de preço, e não pela qualidade. E aí a gente acaba educando as pessoas, inclusive errado, né? As pessoas procuram a gente não pela nossa qualidade, mas pelo preço. Então, quando a gente usa vermelho, né, como por exemplo ser uma psicóloga perinatal, você tem destaque. E as pessoas começam a dizer: ela é psicóloga, mas ela é psicóloga que atende gestantes, que atende mulheres no parto. E aí, então, começa a cada vez mais chegar para você, né, essa demanda, porque você passa a ser vista, reconhecida, ser referência nessa área, tá? E a gente tem essa grande dificuldade. Por isso, então, que eu estou fazendo essa live hoje para tentar ajudar aqueles psicólogos e psicólogas que talvez estejam passando por essa dificuldade e queiram saber, inclusive, quanto é que ganha uma psicóloga perinatal, até para poder fazer aí uma certa decisão, se quer ou não conhecer mais essa área, investir nessa área, se vale ou não a pena fazer o workshop e ter o conhecimento que menos de 1% dos psicólogos têm hoje no Brasil, né? Então, vale muito a pena a gente ter esse tipo de informação, tá? Nós não sabemos cobrar pelo nosso serviço, isso é fato. Muitos de nós, né, quando alguém pergunta para a gente, qual que é o preço da sua sessão? A gente gagueja, fica sem graça, fala baixo, ou então diz o preço e logo fala em cima, olha, mas é possível conversar, tá? Olha, eu cobro tanto, mas olha, é possível conversar, tá? A gente tem uma sessão que você me fala se é possível isso, não, a gente pode negociar, né? Então, a gente tem mais ou menos essa atitude, né? E eu tive essa atitude, né? Não estou me excluindo, tá? Então, assim, eu sei que a maioria dos psicólogos tem esse tipo de postura porque não foi ensinado para gente durante a graduação como cobrar, como falar sobre preço, como falar sobre o valor da nossa sessão. Uma coisa importante eu já começar aqui destacando para vocês que quando alguém pergunta o preço da sessão, é importante primeiro você falar o valor da sessão. Valor e preço são coisas diferentes, tá? Valor. Eu tenho, por exemplo, graduação, tenho uma pós-graduação, eu tenho um curso de aperfeiçoamento do Mater Online, eu investi em livros, eu investi em congressos, eu investi em cursos, tá? Eu sou uma das únicas que atende aqui nessa cidade, nessa região. Eu tenho conhecimento daquilo que você está precisando, né? Eu sou especialista em atender esse tipo de queixa que você está me trazendo. Quando eu falo isso para o meu cliente, eu estou mostrando para ele o quê? Valor, o meu valor, e não o meu preço. Eu estou mostrando para ele valor, porque a maioria das pessoas, elas desejam ser atendidas por profissionais
com qualificação, que entendam da questão que ela tem trazido, que ela levanta ali, tá? Então, as pessoas querem, é até por isso que você procura um ginecologista quando você tá, por exemplo, com um distúrbio menstrual, digamos assim, cólica, sei lá, né? E não um clínico geral. Você não procura um clínico geral, você procura um médico que é especialista no assunto que você está precisando, né? Se começa a aparecer problemas, manchas na sua pele, você não procura um clínico geral, você procura um dermatologista, porque o dermatologista ele vai ter uma resposta mais certeira a respeito, né, do que você relata, do que um clínico geral que entende um pouco de tudo. Quem entende um pouco de tudo não entende aprofundamento de nada. Então, a gente quer ser atendido por profissionais que tenham um conhecimento profundo sobre alguma coisa. Isso me dá segurança enquanto consumidora daquele serviço, tá? E acreditem, as pessoas querem ser atendidas por psicólogos também que ofereçam para ela uma diferença, né, dos outros, que diga assim: olha, se você tá grávida, sua queixa é X em relação à gestação. Eu sou muito mais capaz de te ajudar, porque eu sou psicóloga perinatal, do que uma psicóloga que não tem conhecimento em psicologia perinatal. Isso é mostrar valor. Então, é isso que a gente precisa criar primeiro, né, para o nosso cliente, um terreno que a gente tem que mostrar esse nosso valor primeiro, para só depois mostrar o preço. Por último, eu vou falar o preço como um detalhe, né? E não como a coisa final, mas um detalhe, né? Olha, eu sou isso, aquilo, tenho tal conhecimento, fiz isso, fiz aquilo, outro, e o preço que eu cobro é tal, né? E pronto. Gente, aquela pessoa, ela vai perceber o seu diferencial, o seu valor. E ela não vai ficar falando assim: olha, mas a fulana ali do lado cobra menos que você. Por quê? Porque você mostrou o seu valor, você agregou, você disse para ele: olha, eu tenho algo que a outra que você verificou não tem, que é conhecimento específico sobre o seu caso. Tá? Então, a pessoa não vai nem te dizer que tá caro, ou sabe? Ela vai entender que o seu preço é aquele. E aí, ela que vai fazer essa decisão, é ela que vai tomar essa decisão. Se ela vai querer você ou se vai querer o outro, né? Se ela tem condições financeiras de pagar o que você está solicitando também. Mas quem vai tomar essa decisão é, então, o cliente, tá? Mas você tem a obrigação de mostrar o seu valor para ele, para que ele possa entender que você é a melhor opção para aquele caso, né? Se a gente estiver falando aqui, por exemplo, de psicologia perinatal, tá bom? Então é importante isso. E o que acontece, né? Lá na graduação, infelizmente, logo lá na primeira semana de aula, a gente já recebe um balde de água fria dos nossos professores, né? Que eles já chegam falando: olha, se você quiser fazer dinheiro, né? Se você quiser ficar rico, ou sei lá, se você quiser viver bem, não escolha psicologia, porque psicologia não dá dinheiro. Quantos de vocês não escutaram isso logo lá na primeira semana do curso de psicologia? Então, a gente já foi treinado desde o início da nossa graduação que vai ser psicólogo, então não vai ganhar dinheiro, né? Não vai ter prosperidade financeira na vida. E isso é mentira. Eu estou aqui para dizer para vocês que isso é uma grande mentira que nos contaram. E isso é uma crença, infelizmente, do professor que falou isso, é uma crença dele. Eu fui professora universitária também por mais de 10 anos e minha crença, ela é bem diferente dessa. Principalmente porque eu sou psicóloga e vivo prosperidade da psicologia. Eu faço viagens, eu tenho uma casa com piscina, eu tenho dinheiro para fazer muitas coisas, vivendo da psicologia perinatal enquanto psicóloga. Então, o que eu quero dizer para vocês é que é mentira quando disserem para você que você não vai ter prosperidade financeira por ser psicóloga, por ser psicólogo. É possível, sim. A crença, ela vem do fato do que a maioria dos professores, eles não sabem o que fazer para atrair clientes.
Eles não sabem, mesmo porque o professor universitário geralmente não atende na clínica, né? Ele não é alguém que tem essa habilidade de atrair clientes e se divulgar. Por quê? Porque ele faz mestrado, ele faz doutorado, ele escreve livro, ele escreve artigo, né? A vida dele é ser professor, tá? Alguns professores vão, né, fazer, vou ser professor e vou trabalhar em um lugar X, ou vou atender na clínica também e tal, tá? Mas então, o professor universitário, ele não aprende como se divulgar e acaba passando uma crença que acaba, infelizmente, né, se tornando uma realidade para a maioria dos psicólogos. A maioria dos psicólogos acreditaram nessa mentira e vivem, né? De forma que, olha, tá tudo bem, passa fome, tá tudo bem, ter a vida que eu levo sem viagem, sem poder realizar os meus sonhos, sem poder pagar a escola que eu quero para os meus filhos, tá tudo bem. Não tá tudo bem nada, tá tudo bem nada. Dentro da psicologia é possível prosperar sim. E eu tenho muitas alunas que estão super prosperando dentro da psicologia, tá? Estão ganhando muito bem, tendo uma vida bem confortável, uma vida que elas merecem e sonharam, tá? Com a profissão. E eu quero poder dizer isso para vocês, para que vocês também possam querer viver bem da psicologia e não só ser psicólogo, mas poder viver bem, realizar sonhos também de consumo, né? É importante isso, sim, para a nossa vida, tá? Então, dizer que é possível, sim, com a psicologia, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Durante a graduação, né, também a gente aprende que o psicólogo ele tem que ter responsabilidade social. E essa palavra que o psicólogo tem que ter responsabilidade social é confundida com cobrar valor social. Então, às vezes eu vejo psicólogo falando assim: eu tenho que cobrar preço baixo, abaixo do que o Conselho Federal de Psicologia coloca ali para a gente cobrar, porque é minha responsabilidade social, né? Cobrar preço social das pessoas. Tá super errado, é uma interpretação errada. É como se estivesse lendo a Bíblia e interpretando do seu jeito, como você quiser, tá? É uma interpretação muito errada do nosso código de ética de que o psicólogo tem responsabilidade social. O psicólogo ele não tem que cobrar valor social para ter responsabilidade social. Para ter responsabilidade social, nós devemos defender as minorias, devemos ser contra qualquer tipo de violência aos seres humanos, negligências, compactuar, por exemplo, né? Com classe burguesa, de que as pessoas, né, não devem crescer, ou sei lá, cura gay, coisas assim, tá? Responsabilidade social tem a ver com isso, gente. Não é com valor, cobrar valor, não tem isso a ver. Tem a ver que numa discussão, né, das questões aí sociais, a gente tem que ter o nosso posicionamento para dizer, gente, né? Olha só, esse sujeito, olha a vida que ele teve, olha, né, as condições. Vamos pensar nisso, em vez da gente querer jogar fogo na prisão para matar, né, as pessoas ali, porque os criminosos verdadeiros estão soltos, né, e governando o nosso país, enquanto esse sujeito teve que roubar pão para a família, né, teve que vender droga para poder colocar leite dentro de casa. Quem é que é criminoso aí de verdade, né? Então, levar essas reflexões, isso sim, né, é responsabilidade social. Não só, gente, esse tipo de live que eu estou fazendo agora é a responsabilidade social, né? Essas lives que eu fiz durante toda essa semana, levando informação gratuita para psicólogos poderem compreender melhor sobre essas questões, é responsabilidade social. Você pode fazer isso também em formato de palestras, de lives, educar a população a respeito de um certo tema. Isso é responsabilidade social.
Então, não confundam responsabilidade social com cobrar valor social, tá? O Conselho Federal de Psicologia, ele publica uma tabela de honorários que o psicólogo pode cobrar pelos seus serviços, todos os tipos de serviços, tá? Que são do psicólogo. Então, lá a gente vai encontrar o valor mínimo, valor médio e valor máximo, tá? Que é sugerido ali para o psicólogo, então, cobrar. Se a gente cobra valor muito abaixo do que está na tabela de honorários do Conselho Federal de Psicologia, se cobra muito abaixo, é considerado infração ética, porque você vai estar promovendo concorrência desleal, tá? O que é concorrência desleal? É você, então, cobrar muito abaixo do que é estipulado ali pelo Conselho Federal de Psicologia, todas as sessões, tá? Então, você cobra, não importa quem é, você vai, para todo mundo, você vai cobrar, por exemplo, R$ 50, tá? Com o discurso de que, eu tenho responsabilidade social. Tem nada. Você está com medo de ficar sem cliente. Você está, às vezes, até sem saber como atrair o cliente certo, né? Então, não é responsabilidade social, não. Inclusive, é irresponsabilidade você cobrar um valor desse dos seus clientes. Porque se você cobra isso, você não está tendo condições e nem tempo para estudar. Porque se você cobra um valor muito baixo da sessão, você não está conseguindo viver profissionalmente. Provavelmente você vai precisar ter um extra, né? Vai precisar ter uma renda extra, vai ter que vender alguma coisa, fazer bolo de pote, vender Avon, sei lá o que, marketing multinível. Mas você vai ter que ter alguma renda extra. Por quê? Só a renda que você cobra na sua clínica não vai ser o suficiente para te sustentar, tá? A não ser, né, que realmente você é rica e pensou assim, eu quero fazer psicologia para fazer caridade para as pessoas, né? Eu não preciso desse dinheiro, né? Eu tenho esse dinheiro porque eu herdei, porque casei com alguém rico, rica, sei lá. Tá tudo bem também, você pode fazer isso, tá? Mas não é a realidade da maioria dos psicólogos. A realidade da maioria dos psicólogos estão cobrando um preço bem abaixo do aceitável, é porque são psicólogos que não conseguem demonstrar um diferencial e não conseguem ter um diferencial porque não tem dinheiro para investir no diferencial. Ou vocês acham que custa barato ser psicóloga perinatal? Acha que 50 resolve? Não é assim, é caro. Você tem que ler livros, você tem que investir em curso, você tem que investir tempo, tá? Alguém que cobra R$ 50 não consegue nem ter tempo, porque tem que encaixar todo mundo ali. Aí, não consigo estudar, não tenho tempo para estudar. E aí está oferecendo que qualidade de atendimento? Qual é a qualidade de atendimento? Porque você não tem tempo para estudar e nem dinheiro para investir em estudar, né? Então você está sim sendo antiético, tá? Com você e com o seu cliente. Então é importante que a gente sim cobre um valor o mais próximo possível do tabelado pelo Conselho Federal de Psicologia. Rafaela, mas o Conselho Federal de Psicologia, ele coloca ali como valor mínimo algo que o brasileiro não pode pagar. Como assim, gente? Você acha que o CRP né, molha o dedo, coloca assim para cima e aqui eu vou colocar o preço X. Aqui eu vou colocar o preço Y. Deixa eu jogar o Búzios aqui. Vamos ver, Búzios, fala aqui para mim que preço que eu coloco agora. Pá. Não é assim, gente, né? Existe tudo uma estatística, um estudo, inclusive de renda nacional, tá? Para poder, então, precificar cada categoria. Existem estudos para isso. Então, se você está reclamando que é o CRP que não conhece a realidade no Brasil, é comum a gente jogar a culpa no outro, né? Para não ter que assumir responsabilidades e sair da nossa zona de conforto. Porque é difícil a gente sair da nossa zona de conforto. Então, é muito mais fácil eu criticar o outro. É mais fácil eu criticar,
quem está tentando, né, cobrar o certo, o justo, né? Ah, essa pessoa aí, ela cobra caríssimo, mas é porque ela não sei o quê, né? Então é muito mais fácil eu criticar ou jogar a culpa no outro do que olhar para as minhas limitações. E quais são as minhas limitações? Eu não sei cobrar, né? Eu não sei como fazer, né? Eu não sei o quanto eu posso, até onde eu posso ir. Então, a gente tem que olhar para as nossas limitações em relação, tá, à precificação que a gente faz. Inclusive, a respeito disso, eu fiz um desenho aqui, tá, para mostrar para vocês sobre os nossos clientes, tá? Infelizmente, o Instagram ele é invertido, tá? Então, não dá para ver direitinho. Quem tá no YouTube e Facebook consegue ver, né, espelhado, então consegue ver melhor, né? Então, aqui nessa pirâmide, é a pirâmide da população brasileira, tá? Quantas pessoas existem no Brasil hoje? 213 milhões de pessoas, tá? Esse aqui. Ops, tá aqui. Então, hoje no Brasil nós temos 213 milhões de pessoas, tá? E aí, a gente tem apenas 6% dessas pessoas que estão acima da classe média, tá? Então, a gente tem a classe média, baixa renda, né? E vamos falar aqui ricos, tá? Pessoas que vão ganhar mais de 10 mil reais no Brasil já é considerado rico, tá? Então, digamos aqui. Então, 6% estão aqui, 47% são as pessoas que vão ser chamadas de classe média, tá? E aqui 47% de pessoas que vão viver na pobreza, tá bom? Então, meio que se igualou em 2021, tá? Em 2021 deu uma igualada aí. A gente tinha mais pessoas na classe média antes da pandemia. Olha que interessante. Antes da pandemia tinham mais pessoas na classe média, mas com a pandemia teve uma queda e ficou igual, tá? A população, então, de renda mais baixa, classe média e aqui o pessoal de bom poder aquisitivo, tá? Então, o que acontece? A gente tem o costume de dizer só 6% da população tem condições de pagar o preço que o CRP coloca para a gente. Só 6% das pessoas, então eu não posso. Eu tenho responsabilidade social, porque psicólogo é bravo, né? Eu, às vezes, quando eu faço uma postagem disso, vem um monte de psicólogo babando, espumando em cima de mim. Eles colocam 10%, mas tá tudo bem, são 6%, tá? Mas vamos falar. Só 10% das pessoas têm condições de pagar. Aí eu fiz a conta. Sabe quanto dá? 6%? 6%, gente, de 213 milhões dá 12 milhões. 12 milhões de pessoas que têm condições de pagar, tá? O que o CRP ali propõe. São pessoas, são esses 6% das pessoas que têm condições de pagar. Sabe quem sabe disso? Sabe quem sabe, né? Que o Brasil está cheio de pessoas que podem pagar? Linhas aéreas, né? Que os aeroportos estão lotados, estão cheios. Linhas aéreas que oferecem primeira classe, né? No avião. Empresas, né, de dentro do shopping, aquelas que vendem aquelas bolsas bem caras, né, que custam mais de R$1.000, uma carteira, né, que você põe dinheiro, mais de R$1.000 a carteira, imagina o valor da bolsa, né? Não, mas eles fazem questão de estar ali em todos os shoppings das cidades de médio e grande porte e tal, né? Quem mais sabe? As escolas particulares. As escolas particulares estão lotadas de alunos, né? E eles sabem que existe essa população. Os coaches sabem, eles cobram caro também. Parece que o psicólogo ele não sacou isso. Parece que o psicólogo não sacou que ele pode sim cobrar o valor do Conselho Federal de Psicologia, porque vai ter sim pessoas para pagar aquele preço,
tá? Que você vai colocar ali. E olha só, quando você cobra este valor, a mágica acontece. E por que a mágica acontece quando você cobra o valor tabelado pelo Conselho Federal de Psicologia? Porque agora você tem condições, né, de colocar algumas vagas de atendimento a preço social, tá? Aí você pode falar assim, bom, toda quarta-feira, o período da manhã inteirinho vai ser destinado para atender só pessoas que não conseguem pagar o valor cheio. Então, eu vou fazer preço social, vou atender pessoas de quarta-feira de manhã. Por quê? Porque a minha clínica tá paga, meu CRP tá pago, os meus testes psicológicos estão pagos, a internet tá paga, a água tá paga, o cafezinho tá pago, a secretária tá paga, entendeu? Eu paguei todas as minhas contas, eu tirei o meu salário enquanto psicóloga. Tá sobrando grana para eu poder investir em livros e me aprimorar para atender melhor os meus clientes. Então, nada mais justo do que eu abrir algumas vagas para atendimento social. Poder devolver para a sociedade isso. Ou nada mais justo que eu ofereça 5 horas durante a semana para me oferecer para atender gratuitamente em uma igreja, em uma unidade básica de saúde, em alguma ONG. Vou dedicar 5 horas do meu dia para poder fazer isso e poder ajudar a população que não tem condições de pagar o meu valor, o valor que eu cobro pela sessão. Tá? Então, gente, é importante a gente olhar para esses dados, porque às vezes 6%, né? Às vezes as pessoas acreditam que são só 6 pessoas no Brasil. Não são só 6 pessoas, são 12 milhões de pessoas espalhadas por todo o Brasil, com condições financeiras para pagar, tá? Porque se eles têm condições financeiras para fazer viagens, gente, os lugares turísticos estão lotados, tá? E Brasil é grande. E fora do Brasil também. Então, tem gente dentro e fora do Brasil, lotado, aeroportos lotados, escolas lotadas, né? Escolas particulares lotadas, tá? Então, sim, as pessoas têm condições, tá? De pagar o valor que você vai colocar para a sua sessão. E isso valoriza a nossa profissão, isso valoriza, porque está muito, muito triste a psicólogo começar a ter que baixar o preço da sua sessão ou ficar triste com a sua profissão, querendo fazer outra coisa da vida, porque não está satisfeito com o que ganha, né? Então aí começa a dizer: ninguém valoriza o psicólogo na minha cidade. Aqui na minha cidade não rola, não dá certo a profissão, né? O CRP, ele coloca um preço lá, mas não é a realidade do brasileiro, entende? A pessoa ela precisa ver valor em você, importância no que você oferece. Talvez você não consiga cobrar aquele valor porque realmente você não tem diferencial nenhum para mostrar para o seu cliente. Realmente, o único diferencial que você pode oferecer para ele é financeiro. Olha, com o outro ele vai cobrar tanto e eu vou cobrar menos. Talvez esse seja o único diferencial. Que triste! Talvez seja o único diferencial que você tenha para oferecer. É o preço. E não pode ser. Não pode ser. Ofereça um diferencial de um nicho, de conhecimento. Uma psicóloga perinatal, ela vai dizer: olha, eu sou uma das pioneiras no Brasil. Nessa cidade, você não vai encontrar outras tão facilmente. Sou só eu aqui que vou poder atender esse seu caso com maior eficiência, conhecimento, né? Até agilidade, rapidez nas sessões, tá? E o preço que eu cobro, então, é X. Então, a pessoa ela vai entender que você tem esse diferencial, esse conhecimento, essa expertise. E é ela quem vai decidir se vai ficar com você ou não, tá? E aí a gente fala assim: mas é tão difícil. Eu sei, é difícil mesmo. Tem gente que vem com umas histórias que a gente quer poder ajudar. Sei que é difícil mesmo, mas imaginem. Por que
as pessoas não procuram um médico, pessoas que não têm condição financeira procuram um médico particular para falar assim, doutor, eu preciso de uma consulta. Eu acho que eu vou ter um infarto, né? Eu preciso de uma consulta. Por que as pessoas não procuram um médico particular, elas vão direto no SUS? Por que as pessoas não procuram um médico particular para falar, doutor, eu preciso de uma cirurgia, porque eu vou morrer. Eu tô com tal doença, se eu não fizer essa cirurgia, eu vou morrer e eu não tenho condições de pagar. Essa pessoa, ela já sabe que se ela, que ela não tem condições de pagar, ela já vai direto no SUS. Tá? Então, assim, é importante que a gente entenda isso também, né? O SUS, ele tem que ofertar, tá? Ele é obrigado a ofertar saúde mental para as pessoas, atendimento de saúde mental para as pessoas. Então, algumas pessoas realmente não vão ter condições de pagar. E aí, você pode atendê-las. Entenda que não é para descartá-las, né? O problema é quando você só vai atender essas questões quando você está precisando de dinheiro, tá? Se você não está precisando, tudo bem você fazer isso para todos. Agora, se você estiver precisando do dinheiro para sobreviver, né? Ajudar na renda da sua casa, colocar comida, roupa e tudo mais, é importante que você trate o seu serviço como uma profissão. É como uma profissão. E a gente recebe dinheiro da nossa profissão, né? Senão você vai precisar, de fato, aí fazer uma outra atividade para ter renda extra. Tá bom? Isso é importante dizer aqui. E agora vamos lá, então, para quanto que ganha uma psicóloga perinatal na clínica, de acordo com o nosso Conselho Federal de Psicologia. Existe, então, o valor médio, mínimo e máximo, tá? Então, no atendimento individual, em psicologia perinatal, o recomendado a ser cobrado como valor mínimo é de R$ 203,83. Rafaela, mas tudo isso eu cobro 120 aqui. Ó, você pode cobrar 120, não tem problema. Isso aqui é uma base, tá? Por quê? Se você cobra 120, você sendo generalista, atendendo todos os tipos de demanda que chega, é uma coisa. Agora, se chega uma grávida para você e se você é psicóloga perinatal, você investiu grana, né, para ter esse conhecimento. Você é uma das únicas que tem esse conhecimento na cidade, não vai existir geralmente outras ali concorrentes, né, junto com você. Então, isso aumenta o seu valor. Aumenta o valor da sua sessão. Talvez para os atendimentos generalistas você pode continuar cobrando o seu 120, mas para atendimento específico de algo que você tem conhecimento específico, de algo que você tem um diferencial, custa mais. É mais caro. Gente, na lei mercadológica, né? A gente tem lá aquela questão de quanto mais escasso é um produto, mais caro ele é, tá? Então, se você vai no mercado, sei lá, né? E de repente tem pouco daquele material que todo mundo quer, né? A gasolina, né? Um exemplo desse, né? A gente está aí com combustível pela hora da morte, né? E como é um produto que está ficando escasso, né? Difícil, importação e tudo mais, então ele vai ficando cada vez mais caro também, porque tá todo mundo precisando, todo mundo querendo, todo mundo. Então ele se torna mais caro, tá? Então é assim que funciona com a psicologia perinatal também, é a mesma lógica, tá? É a lógica de mercado. Então vai ser mais caro. Por quê? Um caso você está atendendo, né? Porque você atende de forma generalista, mas quando você tem conhecimento em algo, você pode cobrar mais caro por aquilo, porque você também gastou mais para ter aquele conhecimento. Então, você pode sim cobrar esses R$ 203,83 quando você, de repente, for atender questões de perinatalidade. O valor médio, R$ 277,47 e o valor máximo, R$ 331,22. No atendimento de grupo em psicologia perinatal, o valor mínimo, então, é de R$ 152,88
né, no atendimento grupal, quanto você vai cobrar de cada um que vai participar do grupo, tá? O médio, R$ 265,40 e o máximo R$ 293,01. E psicoterapia, se você for fazer psicoterapia, o valor da psicoterapia de qualquer área independente é R$ 178,34. R$ 258,22 o valor médio e R$ 305,74 o máximo que a gente poderia cobrar na psicoterapia, tá? Então entenda, né? Quando você anda de avião, você viaja, o que eles falam lá? Se acontecer não sei o que, máscaras cairão, você coloque primeiro em você para depois colocar no outro. É exatamente isso que a gente tem que fazer aqui. Então, coloque a máscara primeiro em você, para você poder colocar no outro. Você colocando primeiro em você, você vai conseguir ajudar muito mais rápido o outro. Você não vai deixar o outro na mão, percebe? Porque você vai ter energia, você vai ter competência para poder ajudar o outro. Então, sim, gente, é importante que a gente comece a partir de nós mesmos, valorizar a nossa profissão. A nossa profissão não é que as pessoas estão desvalorizando, somos nós mesmas que estamos desvalorizando o nosso serviço. Somos nós que estamos desvalorizando o nosso serviço a ponto de cliente chegar para a gente e falar assim, mas você cobra? Eu achei que era de graça, né? Ah, você atende plano de saúde? Ah, não atende? Ah, eu achei que você atendia, só vou em psicóloga de plano de saúde. Por quê? A gente está desvalorizando a nossa profissão. E as pessoas estão entendendo desta forma. Quando eu vou numa loja, eu olho o preço das coisas. E aí eu vou pegar aquilo que eu considero que eu consigo pagar, né? Então, vamos supor, olhei essa caneta aqui. Vamos supor que essa caneta está R$100, tá? Suponho que é um outro produto. R$100 essa caneta. Eu não posso chegar para a dona, né, da loja ali e falar assim, faz por 50, vai, tá muito caro. Tá muito caro essa caneta, R$100 eu não posso pagar. Eu estou precisando muito dessa caneta porque eu estou fazendo um curso e preciso escrever. Eu preciso muito dessa caneta porque eu preciso escrever. E eu não tenho como escrever com cuspo, então eu preciso dessa caneta. E você não pode fazer por R$50 para mim porque eu não tenho R$100 para pagar nessa caneta. Simplesmente, o que a pessoa vai dizer? Olha, tem uma loja ali do lado, né, que vendem canetas mais baratas. Então, você pode ter essa caneta, né, buscando um outro lugar. Não é a mesma qualidade. Você vai escrever 3 linhas. Com essa aqui, você vai escrever 2 páginas, tá? A outra caneta, você vai escrever 3 linhas, mas, né, tem isso. Essa aqui, ela custa isso porque ela tem um diferencial. Percebe? A gente não fala isso para os donos, a gente simplesmente olha e fala, bom, eu não tenho dinheiro para comprar essa caneta por R$100, vou escolher uma outra, né, no valor que eu posso, que é R$50, R$50 eu posso, vou levar aquela caneta. Por que fazem isso com a gente e a gente aceita, né? Eu não posso pagar o que você cobra, faz menos, abaixa o preço, porque eu tô muito precisando. Todo mundo que compra alguma coisa, geralmente porque está precisando daquela coisa, necessita daquela coisa. A gente está oferecendo serviço, gente. E para a gente poder demonstrar qualidade no serviço, é importante a gente saber cobrar também. Só para finalizar, a nossa cabeça, ela funciona assim, ó. Aquilo que é muito barato não tem valor, tá? Aquilo que é barato não tem valor. E até por isso, agora você vai cair sua ficha, ó. Até por isso que você que fica aí atendendo o cliente de graça a primeira consulta, você fala, a primeira consulta eu não cobro, o cliente não aparece, você fica com cara de banana lá esperando e ele não aparece, depois você fica com raiva dele que ele não apareceu. Mas foi você, desculpa a sinceridade, mas foi você que não se valorizou para o seu cliente. Ele não vai valorizar você se você foi o primeiro a se desvalorizar. Como que ele vai te valorizar? Você cobra 50 a sessão, é por isso que o seu cliente está faltando. É por isso que o seu cliente está faltando.
Você não cobra a sessão quando ele falta? É por isso que ele está faltando. A gente costuma dar valor para as coisas. E a gente costuma sempre associar o caro a algo bom e o barato a algo ruim. Como o seu cliente está te associando? A algo bom ou a algo ruim? Sabe aquela psicóloga que cobra caro na sua cidade e tá com a lista dela bombando, cheia, não tem espaço na agenda dela e ela cobra mais caro da cidade e a lista dela tá cheia? Pois é. Ela sabe que tem gente que paga aquele valor, porque essas pessoas, elas existem, elas estão aí e ela tem valor. As pessoas, elas ficam indo em você porque você cobra barato, mas elas estão visando lá a outra. Quando surgir um dinheirinho, quando ela vender o carro, quando acontecer alguma coisa, ela vai dar tchau para você e vai para outra. Tem gente que faz isso com plano de saúde, fica com você durante o plano de saúde, aí na hora que acontece alguma coisa, entrou uma graninha, ela dá tchau para você e vai pagar o triplo para uma outra pessoa, porque a outra pessoa tem valor. Até mesmo na hora de indicar, tá? Até indicaria minha psicóloga, mas ela cobra baratinho, eu não sei se, né? Como você tem dinheiro, aí talvez você for lá na outra que você tem condições de pagar, é melhor. Por quê? Porque a outra que cobra mais tem mais qualidade na cabeça do cliente, gente. Na cabeça do cliente é assim que funciona, tá? A gente funciona com isso para tudo, para bolacha, para refrigerante, para roupa e para serviços. Tá? Como que o seu cliente te enxerga? Ele te enxerga como a barata, né? Ou te enxerga como a que oferece qualidade? Não, Rafa, mas eu ofereço qualidade, não é porque eu cobro barato. Tudo bem. Mas essas questões por detrás, elas fazem parte, tá? E são mensagens que a gente passa para os nossos potenciais clientes, sim. Essa semana, uma das minhas alunas escreveu assim lá no nosso grupo. Ai, eu vi pós-graduação no lugar X, mas tá super barato, tá mega barato. Eu fiquei assim, será que tem qualidade? Alguém aqui já fez pós-graduação nessa instituição? Sabe me dizer? Porque eu tô assustada com o valor, né? Com o preço, que é muito barato. Quer dizer, cuidado, gente. Cuidado, tá? Então é isso aí, meus amores. Era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje nessa última sessão, né? Foi uma live mais aí puxão de orelha, né? Uma live mais nesse sentido aí para a gente refletir a respeito também da nossa profissão, do quanto a gente cobra, tá? E a gente chegou ao final. Chegou ao final das 20 lives, chegamos ao final da nossa maratona de lives e na semana que vem começa o nosso workshop introdutório de psicologia perinatal. A partir da semana que vem, a sua vida vai ser transformada, vai ser um divisor de águas na sua vida. Esse workshop lhe promete ser um divisor de águas na sua vida, tá? Então, se você quer viver bem da psicologia, se você quer ser uma psicóloga de referência, se você quiser ter segurança do serviço que você está prestando para os seus clientes, venha participar gratuitamente deste workshop. E eu sei que por ser gratuito, algumas pessoas não dão valor, tá? Não dão valor, por quê? Porque é gratuito não dá, né? Mas se ela cobrasse, né? Mas vem que vai ter venda. Pode vir que vai ter venda. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. É o maior workshop introdutório de psicologia perinatal, tá? Que existe aqui na América Latina e quiçá do mundo. Milhares de pessoas já garantiram a sua vaga, já fizeram a sua inscrição. E eu garanto para vocês que vai ser inesquecível. Ele não vai te deixar ser a mesma pessoa. Se você participar de todas as 4 aulas, você nunca mais conseguirá ser a mesma profissional de antes. Porque o conhecimento que eu vou passar ali é um conhecimento muito escasso. Muito escasso. Menos de 1% dos psicólogos sabem.
tá? E ele com certeza pode mudar a sua história, a sua trajetória dentro da sua profissão, da nossa profissão de psicólogo, de psicóloga. Para você que ainda não fez a inscrição para participar desse workshop, você que está assistindo do YouTube, do Facebook, está aparecendo aqui para vocês o link. E para você que está assistindo aí do Instagram, tá? O link é mater.link, ou então você pode ir no nosso perfil assim que acabar essa live, você clica no link ali, que vai ser direcionado para uma página onde você vai deixar o seu e-mail. E aí você vai estar inscrito e você já vai poder pegar também o seu crachá. O crachá do workshop já está disponível para todo mundo que quiser utilizar. E eu gostaria muito de ver você usando o crachá. Então, se você postar aí na sua rede que você está usando o crachá, que você vai participar desse workshop, não esquece de marcar aqui, porque eu quero te repostar. E se você postar, tem benefícios, gente, porque os seus clientes vão estar vendo que você não está parado, que você está investindo em conhecimento, tá? As pessoas vão querer saber o que é psicologia perinatal, elas vão querer saber o que é isso. Então, você vai ver que vai ter, inclusive, uma movimentação aí no seu Instagram só de você usar esse crachá, tá bom? Então, ele é o nosso credenciamento. Você pode pegar ele de hoje até segunda-feira. E na terça-feira eu estou esperando vocês para esse mega evento, tá certo? Espero que vocês tenham gostado das lives, do que aconteceu semana, né, durante todas essas 2 semanas, que os temas tenham sido interessantes, que vocês tenham aprendido bastante e que vocês saiam daqui com bastante vontade de fazer workshop para aprender ainda mais. A hashtag Psi por um mundo melhor. Nós precisamos contribuir para um mundo melhor. E a gente só vai conseguir contribuir para um mundo melhor trabalhando e cuidando de pessoas no início da vida. Ok? Então é isso aí. Beijo no coração. Até semana que vem. Bom final de semana. Tchau, tchau.